Muito boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui nessa noite para prestar culto ao Deus, de forma online, mas esperando no Senhor que muito em breve estaremos com o culto presencial e estaremos com a igreja cheia dos irmãos. Então, nesse momento, eu convido você a curvar sua cabeça e vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus por todas as bênçãos que o Senhor Deus tem nos concedido. Então, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos e louvamos o Teu santo nome. Senhor Deus, muito obrigado por Tua graça em nossas vidas, pelo privilégio, Senhor Deus, que nós temos como igreja de Te chamar de Senhor, de Pai, de Salvador, do Espírito Santo. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua graça tem sido manifestada em nossas vidas, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor Deus, abençoa nossas vidas agora. Queremos prestar culto ao Senhor. Abençoa cada irmão que está na sua casa agora, Senhor Deus, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, ouvindo a nossa adoração, ouvindo o culto, Senhor, ao Senhor. Abençoa as suas vidas, abençoa cada lar, Senhor Deus, cada família representada da nossa igreja, Senhor Deus, e todos aqueles que se encontram aqui neste lugar. Senhor, viemos aqui para Te adorar e Te agradecer por Tua obra em nossas vidas, através do Senhor Jesus Cristo. Amém. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar.
preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Como é bom louvarmos ao Senhor, meus irmãos, na força do Espírito Santo, aquele que conduz as nossas vidas, aquele que habita em nós, e podemos declarar que Cristo é o Senhor, que Cristo é o nosso Deus, e que não há salvação em nenhum outro nome, senão através do Senhor Jesus Cristo. Quero falar para os irmãos também, você que deseja fazer esse pedido de oração, já pode ir colocando aí, que no final do culto nós vamos estar orando por você. Ok? Eu também gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. E eu vou ler até o versículo 39, e a igreja acompanha. E diz assim, então, a palavra de Deus: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Muito bem, irmãos. Palavra de vida para nós. Palavra de esperança, de confiança. Essa que o apóstolo Paulo deixa à igreja de Romanos e à igreja nos dias de hoje, a igreja IPNA e todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra. Esse texto ele foi muito útil para mim no momento em que eu estava passando uma tribulação muito grande na minha vida e eu me apeguei muito à palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim que, como ovelhas, por amor de ti, fomos entregues, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. E naquele momento em que eu entrava naquela sala lá de isolamento, todos os irmãos sabem o que aconteceu comigo, eu me lembrava da palavra de Deus e dizia: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser me tirar daqui, o Senhor vai me tirar. Se o Senhor não me quiser tirar daqui, eu vou estar com o Senhor na eternidade. Isso é uma esperança que eu guardava no meu coração. E eu me lembro que sempre eu falava para os irmãos aqui na Escola Bíblica Dominical: nós temos que partir daqui com a certeza que nós estaremos com Cristo para sempre. Então, essa palavra de Deus aqui, onde diz que nem a morte, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, ou seja, nada mais poderá separar nossas vidas do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa é a razão de ser da igreja. Essa é a razão de nós vivermos e perseverarmos nesse caminho, que não é fácil, que é difícil, e tendo a certeza que, meio às angústias, às tribulações, o Senhor está conosco, e nele nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, e vamos então assim continuar orando, continuar louvando ao Senhor Deus, com muita alegria no coração, sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Louvemos ao Senhor. Enquanto
pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. 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 Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Ah, meus irmãos, a paz de Cristo, a boa vontade do Senhor, perfeita e agradável. Como é bom para nós desfrutarmos dela, a vontade de Deus, a vontade soberana do nosso Senhor, aquele que criou todas as coisas e rege o universo segundo o seu querer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, meus irmãos, também, nós vamos estar tirando esse tempo para ofertas e dízimo. Você que quiser ofertar ou dizimar, pode depositar seus dízimos aí na nossa conta aí que aparece aqui no vídeo, né? Tá aí a nossa conta do Banco Itaú, e você então pode fazer seu dízimo aí online também, né? Transferir e ajudar assim então a obra de Deus a continuar viva neste lugar. Sabemos que a igreja de Deus visível precisa desses recursos para continuar, né, sendo bênção na vida das pessoas aqui neste lugar. Então, esperamos que os irmãos possam fazer assim, entregar os seus dízimos, devolver os seus dízimos, né, da maneira que for melhor para os irmãos. E que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um. E nesse momento nós vamos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico. Amém?
bendito Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado
Como é bom louvar o Senhor, meus irmãos. E esse hino é maravilhoso. Fala do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Nesse momento nós vamos estar agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas e também suplicando ao Senhor Deus que fale conosco por sua palavra, para que nós possamos ouvir a voz de Deus nessa noite e abençoe então assim a vida do pastor Rai. Então você que está em casa, curve a sua cabeça, leve os seus pensamentos ao Senhor com gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos e louvamos o Teu nome, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, em primeiro lugar, pela salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela eternidade, Senhor Deus, que já está por vir para nós. Obrigado, Senhor Deus, por Teu amor imensurável e incondicional, Senhor Deus, para com a Sua igreja, a qual Cristo pagou um preço imensurável, Senhor. Nosso Deus, nós queremos também Te agradecer por cada irmão que ofertou e que dizimou, Senhor Deus, nessa noite, e aqueles que vão trazer os seus dízimos aqui na Tua casa, Senhor. Que o Senhor esteja assim abençoando a vida de cada um, derramando sobre eles bênçãos sem medidas, fortalecendo a vida de cada um, Senhor, na fé, no temor ao Senhor, na alegria de servir ao Senhor, meu Deus. Pai, nós queremos também rogar ao Senhor por aqueles que estão desempregados, Senhor Deus, que o Senhor assim se compadeça e possa, Senhor Deus, fazer um milagre, Deus, abrir portas de emprego, Senhor Deus, para o Teu povo, para a Tua igreja, Senhor Deus, que está necessitado de trabalho, Senhor. Oramos pela vida do Salim, Senhor, lembro que o Salim precisa de um trabalho, Senhor Deus, queremos rogar ao Senhor por sua vida, que o Senhor possa fazer um milagre, Senhor Deus, no meio dessas dificuldades que o mundo enfrenta, Senhor Deus, Tu és o Deus que pode todas as coisas, e pelos demais que estão desempregados, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Queremos também, ó Deus Espírito Santo, rogar ao Senhor que continue falando conosco pela Sua palavra nessa noite. Sua palavra que penetra nos nossos corações, que é viva e eficaz, Senhor. Abençoa o Teu servo, o pastor Rai, que vai trazer a mensagem do Senhor para nós nessa noite. E que possamos ser edificados, renovados, restaurados, avivados, Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo através da Sua palavra, Senhor Deus. Fala conosco nessa noite. Abençoa cada lar, Senhor Deus, cada um que está ouvindo e irá ouvir a Tua palavra. Assim nós Te oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra está então com o pastor Rai. Graças a Deus que tem sido benevolente, generoso, gracioso com nossas vidas, nesses momentos difíceis, né? Mas momentos também de nós experimentarmos da misericórdia e da graça de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele disse que foi na tribulação que ele conheceu melhor o Senhor, que ele viu o amor de Deus agindo na sua vida, e assim Ele faz na vida de todos. Queridos, amados, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, o primeiro capítulo do seu livro. Ezequiel, capítulo 1, nos traz uma mensagem profética, mas edificante para o nosso coração, né? Como nós precisamos enxergar melhor o nosso Jesus. Como você tem visto o Senhor Jesus nesses dias? Qual é a tua visão do Cordeiro e do Senhor, né, para você? Precisamos enxergar esse Deus da graça melhor, para nós vislumbrarmos assim de coisas superiores que Ele tem para nós, né? Então Ezequiel nos traz essa visão profética. Ezequiel, capítulo 1, diz assim, a partir do verso 1, ele diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados,
junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visão de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro de rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Os 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra para servirem quando iam, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima para ser... Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à outra. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, e iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras 2 asas com o que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas,
como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava assentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela. Deste os seus lombos e daí para cima, e destes os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Graças a Deus, que palavra, que visão desse profeta. Eu queria, meus amados, falar nessa noite sobre essa visão. Como ter uma visão melhor de Deus. Como você enxerga Deus? Qual é a visão que você tem do Senhor? Como você discerne isso, né? Porque às vezes nossos problemas, amados, eles parecem serem maior do que nós. E nós temos a tendência de ficar, por causa deles, dessa enxurrada de tantas coisas que vêm sobre nós, nós ficamos tanto quanto abatidos e desanimados, né? Nesses dias mesmo eu tenho falado com muitas pessoas assim, que estão desanimadas, tristes, abatidas, perderam pessoas, perderam coisas, a vida está difícil, né? E nessa perplexidade, e pensando nisso, nós pensamos que o Senhor se esqueceu de nós, que o Senhor não olha mais para nós, né? Que Ele nos abandonou. E, meus amados, essa meditação, esse momento, hoje, eu queria que nós víssemos a resposta que o Deus que tudo vê, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo governa, nos dá para nós enfrentarmos os piores dias das nossas vidas. Mergulhe comigo agora nessa palavra, nesse texto, para você entender algumas coisas que estão acontecendo nesses dias. Amém? O que nós precisamos para entender a ocasião do momento? Primeiro, para nós entendermos esse momento, nós precisamos entender algumas coisas do Senhor. O ministério do profeta Ezequiel se desenvolveu, se desenrolou em meio muito difícil de Israel. Foi no momento do cativeiro babilônico, né? Você vê aqui no verso 2 que ele diz: no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ou seja, o povo estava escravo, na escravidão, no cativeiro, sofrendo. E nós observamos que as suas profecias foram exatamente endereçadas ao povo judeu na Babilônia, aquele povo sofredor que sofria. E como os cativeiros receberam a mensagem do Senhor, como esse povo recebeu essa mensagem. Meus amados, alguns textos bíblicos, eles fornecem informações detalhadas desse tempo, né? Por exemplo, se você depois abrir no Salmo 137, um salmo inclusive que eu acho muito bonito, serviu para tantos louvores, né, inspiração para tantos louvores. O Salmo 137, ele nos traz uma lembrança do sofrimento dos judeus obrigados pelos opressores no seu tempo, e eles entoavam as suas alegres canções na terra da aflição. Olha lá, parece assim um paradoxo, né?
Mesmo estando em terras estranhas, mesmo no cativeiro, sofrendo, eles entoavam, ele conseguiu, com muita tristeza, entoar os cânticos. O livro de Lamentações de Jeremias refere-se ao momento, aqueles momentos dramáticos de situações do povo de Israel. Jeremias, que é um contemporâneo desse tempo, Jeremias diz que as mães que antes usavam as suas mãos para ninar e alimentar seus filhos, elas passaram a se alimentar deles, né? Quando nós olhamos, voltando um pouco no livro de Lamentações, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim: as mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Olha como a coisa era terrível, a situação da nação, né? O livro de Lamentações de Jeremias nos leva a isso. Os judeus perderam suas casas, destruídas pelo inimigo ou tomadas à força. Os seus idosos eram desrespeitados com quanto à idade. Os jovens tornaram-se escravos dessa nação. As moças de Israel foram violentadas. Queridos, a dor da fome era uma companheira constante nesse tempo. A água e o pão tornaram-se escassos. Em outras palavras, cessou-se a alegria do povo. Restou apenas o choro e lamentações. Por isso Jeremias, no seu tempo, esse profeta maravilhoso, escreve o livro de Lamentações. Se você ler depois em casa, Lamentações 5, você vai ver isso. Lamentações 2, né? E no meio dessa dor mais intensa, há um reconhecimento da causa do sofrimento, a saber, era o pecado de Israel. Irmãos, o pecado traz mazela, sequela, traz dor. E as pessoas precisam saber que a queda de Jerusalém não era um acidente no percurso, mas era resultado da perversidade do povo. Isso é para nós, nossos dias. O que está acontecendo é o que nós plantamos. O que está acontecendo com o mundo é resultado exatamente do desvio, do pecado. Trouxe todas essas mazelas para a vida do povo na terra. Nós precisamos acordar, queridos, porque o nosso Deus é um Deus santo e é um Deus justo. Por causa do pecado, o juízo de Deus veio sobre o seu povo com efeito devastador. Deus virou as costas para Jerusalém, abandonou Judá e entregou eles aos inimigos, porque eles haviam se desviado do Senhor. Sabe, queridos, o reconhecimento da completa destruição, porém, é também o início da esperança e de renovação. Aleluia! Porque nós temos um Deus misericordioso, amado, amável. Grandes transformações, tremendas transformações ocorreram em momentos de absoluta escuridão. Se tamanha tragédia não é o evento aleatório, capitaneado por uma nação pagã, mas o resultado do peso, na verdade, aqui estava acontecendo que isso aqui era resultado do peso da mão do Senhor sobre Israel, sobre o povo. O soberano fez que a ferida também que foi causada, que aconteceu na vida do povo, ser curada por ele. Isso é o melhor. Deus que permite a ferida é o mesmo que cura, que sara, que abençoa. Lamentações, o livro de Jeremias, Lamentações, o profeta revela, ele manifesta isso. Quando, no capítulo 5 de Lamentações, a partir do verso 19, diz assim: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Ou seja, nós também passamos, nós também recebemos, nós somos alvos disso.
Ele diz no verso 21, no verso 20: por que te esquecerias de nós para sempre? Uma pergunta. Por que nos desampararias por tanto tempo? E a resposta é: convertei-vos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Sabe, essa deve ser a oração da igreja nesses dias. Senhor, vem renovar nossas vidas. Com tudo isso que nós estamos vivendo, estamos passando, usa isso para renovar nossas vidas, renova a nossa esperança, renova a nossa fé, renova cada um de nós, trata conosco, abençoa nossas vidas. Sabe, irmãos, o Deus, quando permite que nós passemos alguma coisa difícil, Ele tem a intenção, o propósito de trazer benefício para a nossa alma, para a nossa vida. O reconhecimento da ação de Deus através do seu Espírito deve ser algo latente, pulsante no nosso coração, para nós entendermos que Deus está agindo, Deus está falando e Deus está tratando. Nós vimos isso nesses dias. Quantos desviados voltaram? Quantas pessoas voltaram a ter comunhão mais plena, mais íntima, mais próxima com Deus? Quantos têm dobrado o joelho nesses dias, queridos? Porque Deus está agindo, Deus está tratando. O soberano que faz a ferida também é aquele que cura. Aquele que trata conosco. Sabe, irmãos, a aliança de Deus, ela é a base para a esperança no meio do desânimo. O profeta Isaías, no capítulo 49 do seu livro, ele nos diz o seguinte, no verso 14, 15 e 16. Isaías 49, do 14 ao 16, o profeta diz assim: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e nos teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Sabe, Deus jamais vai nos abandonar, é uma palavra dele, e a palavra dele não cai. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não fale a verdade. Amém? Você crê dessa forma? Você acredita assim? Qual era a visão do profeta? A visão que o profeta tinha era aquela visão que Deus cuida. Veja o que ele diz no verso 2, no verso 4 do capítulo 1 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, verso 4, o profeta diz assim: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que sai do meio do fogo. Sabe, Deus começa a revelar-se ao profeta, mostrando ao profeta que ele estava presente na situação. Meus amados, nesse contexto de completa escuridão, Deus chama Ezequiel à ação para proclamar juízo por causa do pecado de Israel e libertação por causa da sua misericórdia, da misericórdia divina. A primeira visão do profeta nos ensina uma coisa. Anote aí no seu caderno. Anote. A primeira visão do profeta nos ensina quem é Deus, ou quem Deus é. Talvez alguns de nós que vivem na igreja ainda não tenham essa visão de quem é Deus. Primeiro, o nosso Deus é um Deus que age.
Deus age. Deus não foi morto, não está dormindo, nem ficou preso nas ruínas do templo de Jerusalém. Meus amados, pelo contrário, Deus está em ação, Deus está agindo no mundo, Deus está agindo na tua vida. O dinamismo da visão de Ezequiel é preponderante nesse capítulo, quando ele fala das rodas cruzadas que permitem que os querubins se movimentem para qualquer direção. Ele diz que as 4 criaturas com pernas e asas estão em constante movimento. O fogo corre entre as criaturas que se movem como relâmpago, aqui no verso 13 a 14 desse capítulo 1. Meus amados, tudo está se movendo sob o trono do Onipotente. Deus não está estático, Deus está agindo, Deus está trazendo julgamento, Deus está revelando o pecado, Deus está mostrando a sua graça e o seu cuidado. Além disso, meus amados, os primeiros versículos, eles nos trazem, eles enfatizam o local dessa profecia, da profecia de Ezequiel e a ação de Deus na terra. Por 2 vezes é mencionada a exata localização do profeta, porque Deus tinha controle, Deus sabia, Deus não deixou nada no acaso. Ezequiel deixa registrado que Deus o chama na terra estranha, pagã, operosa da idolatria, da indiferença. E no momento de maior profundidade da escuridão, os céus se abrem, Ezequiel tem a visão de Deus. Você pode estar no maior buraco da sua vida, na maior escuridão, na maior treva. Eu quero dizer que Deus pode se revelar a você. Você não pode se esconder dele, meu amado. O Senhor, que repetidas vezes revelou nas noites sombrias da história do povo, agora na Babilônia, na escravidão, no lugar mais horrível, mas Deus estava presente, trabalhando, mesmo no meio do caos, nos exilados, da indiferença, do desvio espiritual, mas Deus estava trabalhando. Ou seja, amados, naquele contexto de derrota, de vergonha, de tristeza, de desesperança, havia a mão de Deus. A mão de Deus estava impossibilitando até mesmo o agir do inimigo e trabalhando a favor do povo. Ele está trabalhando para o cumprimento do seu propósito. Eu creio que nesses dias de pandemia, irmãos, Deus está trabalhando, fazendo algo especial na vida do seu povo e da sua igreja, e mostrando para esse mundo incrédulo que Ele é Deus. Ele continua tendo o controle. Ele é Senhor. Segundo lugar, quem é Deus? É o Deus que a todos julga. Ninguém vai ficar isento disso. Os querubins são vistos nesse texto como os aplicadores do julgamento divino. O homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden, lá no início, nos primórdios. E sabe o que Deus fez? Querubins foram encarregados de barrar o caminho de volta. Pode ler Gênesis 3, verso 24. Querubins foram bordados na cortina do tabernáculo do Senhor, que separa o lugar santo dos santos. Êxodo 26, 31. Meus amados, os querubins zelam pela santidade do Senhor. No Santo dos Santos, os querubins foram colocados em cima da arca da aliança, cobrindo o seu rosto diante da santa presença de Deus. Quando você lê lá em Êxodo, capítulo 25, especialmente do verso 18 ao 22, está escrito isso. Percebo que a combinação dos anjos ao lado das rodas e debaixo do trono de Deus sugere a imagem do Senhor numa carruagem sustentada pelos seus querubins. E a figura dessa carruagem é bastante sugestiva.
Aqueles que conhecem a profecia de Isaías, a carruagem de Deus é uma representação da vinda do Senhor no dia do julgamento. Quer ver? Depois você lê Isaías 66, a partir do verso 15 até o verso 17. Sabe, tem julgamento para aqueles que não se voltam para Deus, irmãos, não tem jeito. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não junta espalha. A imagem de Deus se movimenta no meio da tempestade, em volta da terra, onde você anda, onde você vive. O Senhor se revela com aquele que vem em glória e poder para trazer juízo para Israel, segundo o profeta está dizendo. Sabe, irmãos, Deus não tolera o mal. Muito menos da nação eleita. Muito menos. Deus não está de olhos fechados diante do pecado de seus filhos, nem faz vista grossa diante da maldade praticada por eles. E terceiro, quem é Deus? Deus é o que governa. Isso me deixa muito em paz, muito tranquilo. Nada fugiu ao seu controle, ao seu domínio. Ele governa hoje. Você acha que Deus não sabe que morreram milhões de pessoas com esse vírus? Sabe. Ele permitiu, Ele governa. Sabe por que você está inteirinho hoje, está vivo? Graça dele, cuidou de você. Ele governa. O trono de Deus é sempre uma imagem muito significativa nas histórias bíblicas. Nos Salmos, em Isaías, em Ezequiel, em Apocalipse, o trono de Deus foi visualizado em momentos de crise. Quando eu estava preparando isso, eu fiquei pensando: meu Deus, eu estou perdido, tu governas tudo e eu fico preocupado. Eu não tenho que me preocupar, porque tudo está diante do teu governo. Não vai cair, eu tenho lido, eu já preguei uma folha de uma árvore sem a tua permissão, então eu não posso ficar preocupado, porque tu governas, és tu que tem a última palavra. O governo está nas tuas mãos, o controle é teu. Não há coincidências no teu reino. Tu governas. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça que tu não saibas. Tu governas. O Deus que nós cremos, queridos, é o Deus que governa todas as coisas. E ainda, quem é Deus? É o Deus que tudo vê. Também é possível que as criaturas que vivem com os seus quatro rostos, olhando sempre para todos os lugares, e os olhos que cobrem tanto os querubins quanto as rodas, sejam símbolos que mostram que Deus vê tudo, e o que acontece, ou seja, apontam para a sua onisciência. Não há nada que Deus não saiba, que Deus não vê, que Deus não perscrute. Tudo está diante dele. Não há esconderijo diante de Deus. Ele próprio é o esconderijo daqueles que o temem. Ele é capaz de enxergar o que ninguém tem habilidade de ver. Isso significa que Deus vê os pecados para julgar, os mais íntimos e ocultos, os que nós escondemos, Deus vê. Ezequiel está anunciando aos exilados que o Senhor, o Deus de Israel, tem total conhecimento da situação que eles estavam passando, estavam vivendo. Como Deus tem total conhecimento da tua vida hoje, o que tu vives, o que tu passas hoje.
Deus enxerga os pecados tanto quanto vê a opressão sobre nós. O Senhor Deus está atento para julgar e para se compadecer de nós. Deus, preste atenção, Deus vê tudo que se passa, nada foge aos seus olhos, o seu controle. Ele está presente em todos os lugares. O Salmo 139 deixa muito claro isso. Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ele disse, ainda lá vai me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O salmista disse, se eu digo as trevas, vão me esconder. Ele disse, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus vê tudo. Deus não está distante da igreja de Cristo nesses dias. Ele continua andando entre o seu povo e conhece as nossas obras, como Apocalipse 2:21 nos informa. Amém? Em quinto lugar, meus amados, quem é Deus? É o Deus que a todos restaura. Nosso Deus é o Deus que traz de volta. A menção do arco aqui no verso 28 desse capítulo 1 de Ezequiel, e diz assim, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Popularmente chamado nós chamamos de o arco-íris, lembra? É um lampejo de esperança no meio da escuridão. O arco-íris é a promessa de que nunca mais morreremos por causa da água, do dilúvio. O arco multicolorido no céu foi o sinal da aliança de Deus com a sua criação, lá em Gênesis 9. Mas assim como o arco não exclui a chuva, essa esperança na bondade e na misericórdia do Senhor não anula a necessidade de julgamento. O arco afirma a fidelidade de Deus apesar do seu julgamento esmagador. É um sinal do compromisso de Deus com a sua promessa de jamais abandonar o povo da aliança. Com quem você fez aliança? Meus amados, o julgamento divino deve cair sobre os rebeldes, contudo, por causa da fidelidade de Deus para com a sua aliança, o Senhor não vai eliminar ou rejeitar o seu povo para sempre. Não vai. Ele é misericordioso. É por isso que debaixo dos escombros de Israel, em virtude do juízo de Deus, o profeta Jeremias encontra fôlego para proclamar esperança no seu livro. Amém? Eu queria terminar falando da mensagem para hoje, para os nossos dias. Porque logo após a experiência da visão onipotente de Ezequiel, Ezequiel cai com o seu rosto sobre a terra. Aqui no verso 28, ele diz assim, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o rosto em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, diz o profeta, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que falava comigo. O profeta desabou. A visão do profeta se assemelha muito à visão de João quando o apóstolo esteve preso lá em Pátimos, lá, Apocalipse 1, a partir do verso 10. Nós temos a imagem e figuras parecidas, um contexto altamente adverso, mas mesma atitude de prostrar-se com o rosto em terra ante a glória de Deus, porque ninguém pode ficar em pé diante da glória de Deus. Sabe, irmãos queridos, em Apocalipse, a figura majestosa do trono é claramente associada a Jesus, ao Senhor Jesus Cristo, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. A visão precede a mensagem exortativa e nos convida, sabe para quê? A um despertamento espiritual. Meus amados, Deus está nos chamando, está chamando a igreja em todas as épocas a um despertamento espiritual.
A mensagem de juízo é também a mensagem de restauração dentro das nossas igrejas. Jesus Cristo convidou sempre lá nas igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, as 7 igrejas a se arrependerem, a voltar-se para Ele. A mesma mensagem é para nós nesses dias. Arrependamos-nos e voltemos-nos para Deus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo algumas coisas para você. Parecia que tudo estava acabado para o povo de Deus no seu tempo. Os israelitas perderam a terra, suas casas e famílias. Eles perderam o respeito e a própria dignidade. Os inimigos venceram a batalha. A esperança de Israel mingou. Mas certamente a maior de todas as perdas foi a da comunhão com o Senhor. Você não pode perder isso, meu irmão. Perca a sua casa, seu carro, seus bens, mas não perca o Senhor. Além disso, os judeus, eles sentiam na pele quão pesada era a mão do Senhor sobre eles. Eu me lembrei de um texto que está lá em Hebreus 13, Hebreus 10, 31, que diz assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível. Ezequiel foi o homem encarregado de anunciar aos seus irmãos uma mensagem de julgamento, mas também esse mesmo profeta, que foi encarregado de anunciar essa mensagem, ele aponta a esperança do seu povo, a esperança de Israel. Deus, saiba disso, jamais abrirá a mão de suas promessas, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Amém? Diante de Deus, meus irmãos, diante de Deus que age, como já falamos, do Deus que julga e do Deus que governa, aprenda isso, que vê e restaura, nós devemos nos prostrar em adoração, reconhecendo o seu senhorio e a sua soberania. Nós o vemos em Jesus, seu único Filho, em cuja cruz se encontraram o juízo e a misericórdia de Deus ao mesmo tempo. Juízo porque ele morreu em nosso lugar, e nós vimos isso, misericórdia em nos salvar. Ele experimentou, irmãos, a condenação do Pai para que recebêssemos a misericórdia. Portanto, queridos, não se intimide diante das dificuldades dessa vida. Zele por sua santidade, afaste-se do pecado e espere em Deus, que tudo vê e tudo governa. Amém? Nunca se esqueça disso. Quando você estiver passando as maiores aflições da sua vida, saiba, Deus sabe, porque Ele governa, Ele tem o controle, Ele vai tratar, Ele vai mudar a tua sorte e vai abençoar a tua vida. Só tem que confiar. Esperei confiante no Senhor, diz o Salmo, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos terríveis, mas confie no Senhor. Confie no Deus da graça. Coloque-se diante dele em confiança e espere por Ele, porque Ele não falha. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, que ela possa fortalecer teu povo, que ela traga avivamento, que ela revele graça, que ela comunique o teu amor, Senhor. Abençoa a tua igreja espalhada na terra, não apenas aqui nesse bairro, né, dessa igreja. Abençoa com graça cada um dos teus filhos.
E até mesmo aqueles que ouvirem essa palavra, que o Senhor possa encontrar, achar seus corações e transformá-los. Eu peço assim no nome do Senhor Jesus e para a glória do seu nome. Amém. Presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui. Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta seu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me
Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o soberano sobre todas as coisas. Palavra abençoada para nossas vidas. Eu me enchia de fé e pensava na minha situação e lembrava que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é soberano sobre todas as coisas. E isso, nós temos essa certeza que Deus rege todas as coisas. Por isso, nós devemos confiar no Senhor. Deus abençoe a todos e a palavra está com o pastor Raio. Obrigado, meu querido. Meus amados, alegria, né? Estamos terminando o nosso culto, mas culto abençoado. Tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração e edificado sua fé, sua vida, para a glória do nome dEle. E é bom saber que o nosso Deus independe de estrutura, de lugar. Ele é onipresente. Aonde você está, Ele está aí falando no seu coração. Saiba disso. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento de adoração, onde cultuamos o Teu nome, onde aprendemos que, independentemente do lugar, o Senhor se faz presente em nossas vidas e nós podemos adorá-lo.
nós podemos cultuar o Seu nome. Ó Deus, que cada lar, nessa hora, nessa noite, receba mais e mais da Tua graça, da Tua alegria, do Teu amor, Senhor. Recebe aí, meu irmão, onde você está, na sua casa, essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Pai, que esses amados irmãos que o Senhor sabe quem são, os nomes aqui estão, aqui já compartilhei. Visita as suas vidas, Senhor. Ó Deus, os que estão enfermos, Deus, que o Senhor possa manifestar o seu poder e a sua glória na vida deles, restaurando. Cada um, Senhor, abençoa esses amados com muita alegria, coloca muita alegria em seus corações e ministra cura, ministra graça nas suas vidas. E a tua igreja em especial, espalhada nesse bairro, nessa cidade. Abençoa teu povo, Deus. Eu peço-te assim no nome do Senhor Jesus. E muito obrigado por esses momentos na tua presença. Que cada um tenha recebido de ti aquela porção abençoada que traz alegria ao coração. Obrigado, Jesus. Nós queremos te dar graça e te dizer muito obrigado porque tu és um Deus único e verdadeiro nas nossas vidas. Fazes assim, ó Deus, na vida dos teus filhos. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a quem trouxe Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, as consolações e as virtudes do Espírito Santo estejam com todos vós, reunidos e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Amém. 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 Deus abençoe cada um de vocês e quero dizer para vocês que logo, logo nós estaremos juntos, né, na igreja, presencialmente, e voltaremos até aquela comunhão maravilhosa que o Senhor nos deu ao longo desse ano. E eu louvo a Deus porque Ele tem preservado nossas vidas. Que Deus abençoe você, continue servindo a Deus, continue amando a Deus, continue no caminho do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.